Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz, muita luz, e que Jesus, nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso amigo e o nosso guia e modelo possa nos abençoar. O tema que iremos desenvolver hoje é saudade. O que ela tem a nos ensinar? Pois estamos vivenciando um quadro emocional em nossas vidas em que está gerando comoções internas dentro de nós. E aí nós podemos enumerar alguns, como por exemplo o medo, a aflição, a tristeza e a maior de todas, que é a saudade. Saudade daquele abraço, saudade daquela visita naquele lar, de um familiar, de um amigo, saudade de visitar aquele local de lazer, enfim. Talvez nunca a humanidade, de forma coletiva, tenha sentido com tanta intensidade esse sentimento. Não é novidade para todos nós que vivemos nos mundos das dualidades. Como se fosse aquela montanha-russa, dia e noite, saúde, doença, alegria, tristeza. Mas a pergunta é por quê? Por que que nós devemos passar por essas dualidades no campo dos sentimentos, naturalmente no campo das emoções? Quando analisamos a questão 166 e 166A de O Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina espírita, nós podemos resumi-la no entendimento numa palavra: depuração. Depuração, evolução, transformação do espírito. E como é que o espírito se depura? Passando pela prova da vida corporal, passando pela prova da existência física. Tanto é que na questão 175A, também do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se não seria mais feliz permanecer na condição de espírito. Ou seja, Kardec queria saber se não seria melhor para a gente permanecermos lá no mundo espiritual, sem guerras, sem medo, sem escuridão. Não seria melhor? E os espíritos respondem o quê? Não. Pois o espírito estacionar-se-ia, estagnaria. E o que Deus quer é que ele progrida. O que essas três questões estão querendo nos passar? O que elas estão querendo nos ensinar? Elas estão nos ensinando que existem coisas no campo do sentimento que a alma só consegue assimilar no mundo físico. Ou seja, só quando a alma está mergulhada na matéria. No capítulo 3, item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos deixaram o seguinte ensinamento: no vosso mundo, olha aí, vamos nos situar. Então o Espírito está falando para o habitante do planeta Terra assim: no vosso mundo, vós tendes necessidade, olha a palavra, necessidade do mal para sentirdes o bem. Da noite para admirar a luz. E da doença para apreciardes a saúde. Olha que ensino extraordinário que os Espíritos nos dão. No vosso mundo, vós tendes necessidade do mal para sentirdes o bem. Da noite para admirar a luz. E da doença para apreciardes a saúde. Vamos entender cada um. Por que nós precisamos do mal, entrarmos em contato com o mal para sentirmos o bem? Quantas e quantas vezes nós escutamos
das nossas gerações, das gerações que nos antecederam, melhor dizendo, dos nossos pais, dos nossos avós, que eles diziam o seguinte: que saudade do meu tempo. Que saudade daquela época em que eu abria a janela e oferecia café pretinho para o meu vizinho. Que saudade daquela época em que eu podia sentar na frente da minha casa e jogar a conversa fora, madrugada dentro. Hoje não podemos mais fazer isso, pois a violência se alastrou em nossa sociedade, incutindo que em nós medo. E nesse contato com medo, o que acontece com a nossa alma? Nós passamos a ter nostalgia de épocas em que nos proporcionava paz. Vamos ao segundo quadro. Vós tendes necessidade da noite para admirar a luz. E aí eu recorro, nesse segundo quadro, a uma obra fantástica do benfeitor Emmanuel e da psicografia missionária de nosso querido Chico Xavier, intitulada A Caminho da Luz. Lá no capítulo 3, intitulado As Raças Adâmicas. Então, do que trata esse livro? A Caminho da Luz. Ele trata exatamente de todo o processo evolutivo que o habitante da Terra necessita. E ele conta uma parte dessa história, que é a expulsão dos capelinos, ou dos espíritos que habitavam o sistema de Capela, em que eles não estavam mais coadunando com o progresso daquela situação, daquele planeta, daquele sistema planetário, e foram então retirados de lá e vieram para o planeta Terra. E no subcapítulo desse capítulo 3, intitulado Espíritos Exilados na Terra, Emmanuel nos diz o seguinte: aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Eu vou repetir esse último trechinho. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Então você imagine um espírito contemplando a luz e abrir mão dessa luz. Foi o que eles fizeram. Assim como muitos espíritos de nosso planeta estão fazendo. Porque estão pedenidos no mal, nas sombras. Por questão de afinidade, preferem as sombras do que a luz. E foi o que aconteceu naquela época com os espíritos de Capela. Então, muitos empedernidos no mal, com afinidade imensa nas trevas, preferiram as trevas do que a luz. O que aconteceu? Foram retirados daquele orbe e vieram para o planeta Terra. Então, o que aconteceu? Eles abriram mão do paraíso. E então, aqui na Terra, sofreriam contato com amargores a fim de quê? A fim de que tivesse saudade do seu sistema planetário. Por isso que Emmanuel utiliza essa frase. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Que é isso que trata o texto bíblico, a expulsão do paraíso. O terceiro quadro que nós analisamos é o quadro que estamos vivenciando em plenitude agora, no que tange à dualidade saúde e doença. No vosso mundo, vós tendes necessidade da doença para apreciardes a saúde. E quanta coisa está despertando em nosso âmago, quanta coisa nossa alma, ao estar em contato com esse problema de ordem global, está proporcionando à alma. E uma delas, claro, é a saudade. E quando falamos saudade,
eu recorro a alguém que deu uma definição celestial desse sentimento. Esse alguém é considerado para muitas pessoas aquele que mais soube compreender e praticar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Francisco de Assis. E Francisco de Assis definiu saudade como sendo fios de amor entre pessoas que se amam. Então, saudade, ele é aquele caminho iluminado pelo amor, em virtude do vínculo que nós exercemos sobre outros e, naturalmente, outros exercem sobre nós. Porque se nós formos analisar, se há uma necessidade para que o espírito se depure, ele mergulhe no mundo físico, Deus, na sua misericórdia, Deus, no seu infinito amor, ele não permitiria que nós viéssemos sozinhos. Naturalmente, ele colocou ao nosso redor espíritos que possuem vínculos, não do aqui e agora, mas vínculos eternos, vínculos de longa data, a fim de que nós nos auxiliemos uns aos outros. Pois nós sabemos que no universo existem estrelas milhões de vezes maior que o nosso planeta. Sendo assim, Deus não poderia ter construído um planetinha para cada um de nós? Poderia. Como a história do Pequeno Príncipe. O príncipe no pequenino planeta dele, no pequenino mundo, mas o que ele faz? Ele sai do seu mundo e vai para outros mundos em busca de aventuras. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos viver em sociedade com outros seres a fim de que possamos criar laços. E então, cria-se também a família para que esses laços apertem mais. Então, Deus quis que nós vivêssemos em irmãos e Ele criou-nos em sociedade. Colocou todos nós em um planetinha e quis que esses laços se apertassem ainda mais, criando os laços familiares. E nesse momento que estamos vivenciando essa comoção no campo dos sentimentos, no campo das emoções, a saudade é a mola mestra. Pois nós sabemos que quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um familiar tem tudo. Porque são essas pessoas que nos proporcionam a sensação, naquele instante de convivência, de podermos sentir o céu. Sentir o céu. E são essas pessoas, somente elas, que podem nos proporcionar isso. Por isso que nós temos saudade de todas elas. O Espiritismo vem nos consolar que o Espírito ele é imortal, que todos eles estão vivos e que a saudade é a prova de que eles estão ligados conosco e nós naturalmente com eles. Por isso que Chico um dia deixou uma célebre frase, que a maior alegria que Deus pode proporcionar a um ser humano é ele reencontrar corações que lhe são afins. E esse mergulho no mundo físico proporciona exatamente isso. Esse reencontro de almas que já alimentam o amor dentro de si de um para com o outro. Por isso que em nossas vidas nós nos sentimos em paz quando estamos com certas pessoas. Porque são flores que Deus colocou no jardim de nossa vida para perfumar a nossa existência. Para nós concluirmos o assunto, eu lembro de uma história muito bonita que o nosso querido palestrante Alberto Almeida contou, que se tratava exatamente da saudade e do amor. E a história diz o seguinte, segundo Alberto Almeida,
que ele estava no local e ele se deparou com uma mulher que sorria aos ventos. E ele, então curioso, perguntou da mulher: por que tamanha alegria? Por que tamanha felicidade? E ela respondeu, suspirando: era por causa do casamento. E ele então perguntou se ela tinha acabado de se casar. E ela falou não. E ela deu uma resposta, no mínimo, intrigante. Ela respondeu: não, é que meu marido morreu. Então isso gera certa comoção, um susto. E aí, como assim? E ela: eu vou lhe explicar. É porque o meu marido me amou muito, mas me amou com tanta intensidade que mesmo depois de vários anos de sua morte, eu ainda usufruo do amor que ele deixou para comigo. E isso reflete-se na saudade. Por isso que Francisco de Assis deixou que saudade são fios de amor entre pessoas que se amam. Que possamos refletir, que possamos retroalimentar o amor dentro de nós pelo próximo, a fim de que, assim como aquele amigo, aquele familiar que nos deixou temporariamente, possamos também fazer os mesmos para com os outros, para que os outros possam também sentir esse vínculo de amor. Que possamos ser aquele manto na madrugada fria das provações da existência física para com o próximo. Que possamos ser o pão, que possamos ser aquela luz que ilumina os caminhos de todos aqueles que estão ao nosso redor. Muita paz, meus amigos, muita luz. E que Jesus nos abençoe. E até a próxima.